O Jornal da Câmara está de volta com um aviso importante a quem possui plano de saúde. O teste sorológico para o novo coronavírus agora faz parte da lista de procedimentos obrigatórios a serem oferecidos pelas operadoras. Clarissa Capistrano. Olá, mais uma vez. A Agência Nacional de Saúde incluiu o teste sorológico para o novo coronavírus na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. A medida passa a valer agora. O exame pode ser feito sem custo, mas precisa de requisição feita por um médico. O paciente tem que ter apresentado sintomas de quadro gripal ou síndrome respiratória. Então, você, por exemplo, pode fazer o teste se você tiver plano de saúde e estiver com sintomas de gripe, coriza, febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar ou ainda uma pressão persistente no tórax. O seu médico deve então passar a prescrição para que você possa realizar o exame. Desde março, os planos de saúde eram obrigados a cobrir o exame que identifica a presença do material genético do vírus com coleta de amostras da garganta e do nariz. Mas o teste não consegue detectar infecções em estágio inicial ou depois da cura da doença. Agora, o teste sorológico é um complemento que detecta a presença dos anticorpos no sangue do paciente produzidos pelo organismo após a exposição ao vírus. Como a produção desses anticorpos no nosso organismo leva alguns dias para ser detectada pelo exame, o teste sorológico só é indicado após o 8º dia de início dos sintomas. Vamos ficar então atentos às informações, aos sintomas e aos nossos direitos. Volto com você na nossa redação. Muito obrigada pela participação, Clarissa. O período de isolamento social e a paralisação das atividades econômicas impediram mais de 1 milhão de cearenses de sair para procurar emprego ao longo da pandemia. É o que aponta uma pesquisa do IBGE sobre o cenário atual do mercado de trabalho. A gente fala com Joana Frota. Boa noite a todos. Segundo o IBGE, são mais de 10 milhões de pessoas sem ocupação no Brasil. O levantamento especial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi realizado com apoio do Ministério da Saúde e mostra as dificuldades em conseguir emprego na pandemia. A pesquisa mostra que a desocupação e informalidade são maiores nas regiões Norte e Nordeste, entre mulheres e as pessoas pretas ou pardas. Neste período, 1.200.000 cearenses não conseguiram procurar emprego devido ao isolamento. Além destes, outros 289 mil buscaram ocupação e não encontraram. No Brasil, 38,7% dos domicílios receberam algum auxílio relacionado à pandemia. Antes mesmo do contexto da crise, a situação já se agravava, segundo Erle Mesquita, analista de mercado de trabalho do IDT. A taxa de desemprego no estado já estava acima de 2 dígitos desde o primeiro trimestre de 2016, mas realmente com a chegada da pandemia e as medidas de isolamento social, você tem um quadro de desemprego ainda mais grave, dado que muitas empresas deixaram de operar, o que fez aí dispensar trabalhadores ou reduzir os contratos de trabalho. Em maio foram fechados no Ceará 9.476 postos de trabalho. O estado ficou com o segundo pior saldo em todo o Nordeste. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED do Ministério da Economia. Foram 14.347 admissões e 23.823 desligamentos. No acumulado do ano, o mercado de trabalho cearense acumula 37.389 empregos perdidos. Ao todo, foram 133.015 contratações e 170.404 demissões entre janeiro e maio deste ano. Já em Fortaleza, 5.568 postos de trabalho foram fechados em maio. E no ano do primeiro ao último mês, foram 19.478 demissões. O CineDT já voltou a atender de forma agendada, obedecendo o protocolo de segurança e de saúde, tem vagas disponíveis. A expectativa é positiva com a reabertura da economia. Essa semana foi iniciada com 448 oportunidades. Esse número muda de acordo com a demanda. Por isso, para ter mais informações, basta acessar idt.org.br. Veja! Então, você, trabalhador que nesse momento esteja na busca por uma oportunidade de trabalho, fique atento. São 448 vagas. Dessas 448 vagas,
47 são destinadas para as pessoas com deficiência. Além dessa informação importantíssima, é também oportuno sabermos que essas vagas são vagas que atendem aos setores de serviços, envolvendo aí a área de alimentação, enfim, a área da saúde, assim como o comércio, que envolve também a área de vendas. Desejo sucesso, então, para aqueles que forem participar dos processos de recrutamento. É vida que segue, Daniele. Obrigada, Joana. Sem emprego, fica bastante difícil manter as contas em ordem, não é verdade? Mais de 70% dos fortalezenses terminam este mês de junho com algum tipo de dívida. Já a inadimplência na capital está perto de 14%. Os dados são de uma pesquisa da Fé Comércio e quem repercute os números é Miguel Anderson Costa. Olá, muito boa noite a todos. Isso mesmo, viu, Dani? De acordo com a pesquisa feita pela Fé Comércio, 7 em cada 10 consumidores de Fortaleza estão endividados. O índice em junho chegou a 13,9%. Já a parcela de pessoas com algum tipo de dívida, mas sem atraso, atingiu 74,7%. O índice é o mesmo apresentado no mês de maio, mas se comparado a junho do ano passado, encontramos aí um aumento de 18,1 pontos percentuais. Já os consumidores que não terão condições de pagar suas dívidas, os chamados inadimplentes, atingiu o patamar de 13,9%. O principal motivo das dívidas em atraso é a inexistência de controle dos rendimentos e gastos. E quando olhamos para o perfil dos consumidores inadimplentes, estes possuem renda familiar menor que 5 salários mínimos, a predominância é do sexo masculino, faixa etária entre 25 e 34 anos e nível de educação fundamental. Ainda de acordo com o levantamento, mesmo com a redução da inadimplência de maio para junho, o comprometimento da renda familiar é o maior dos últimos 13 meses e chegou a 41,9%, uma alta de 1,7 ponto percentual na comparação aí com o registrado em maio. Aponta que também os itens mais comprados pelos consumidores estão no segmento de alimentação com 53,4%, na área de educação com 32,3% e tratamentos de saúde com 25,6%. E a forma mais utilizada para o pagamento das dívidas pelo consumidor é ainda utilizado o cartão de crédito com 80,3% das respostas. A pesquisa também apontou que 19,5% dos entrevistados possuem dívidas de R$ 1.501 até R$ 2.000. Outros 18,8% têm débitos superiores a R$ 5.000. E para você de casa não entrar naquele grupo, devo, não nego, pago quando puder, a convite do Jornal da Câmara, o economista Marcos Falcão dá algumas dicas. É bom pontuarmos a diferença entre inadimplência e endividamento. Quando o consumidor ele vai a uma loja, por exemplo, compra um produto a prazo, ele tem uma dívida a pagar, então isso é um endividamento. No momento em que ele não consegue pagar esta dívida, aí sim nós temos uma inadimplência. E o consumidor, claro, ele precisa evitar esta inadimplência. E como evitá-la? Primeiro, a palavra-chave é o planejamento financeiro. O consumidor ele precisa se planejar para a compra. Ao se planejar, é que o consumidor ele vai conseguir evitar de comprar aqueles produtos que ele realmente não necessita. Que ele vai comprar aquele produto que consegue realmente caber no seu orçamento, que ele consegue pagar por aquele produto, evitando a compra por impulso também. Por exemplo, quando você vai a um supermercado, é interessante fazer uma lista de compras, justamente para poder evitar de comprar aqueles produtos simplesmente por impulso. É isso, Dani, eu já até anotei aqui algumas dicas do economista Marcos Falcão para evitar aí uma possível gangorra, e os números vermelhos no orçamento por causa da pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, evitar o endividamento. Dicas anotadas e eu volto aí com você. Tchau, tchau. Obrigada, Miguel. Agora, um pequeno lembrete aos contribuintes obrigados a declarar o imposto de renda. O prazo para fazer isso termina logo mais às 11h59. Você não está com todos os documentos necessários? A dica é fazer o procedimento com as informações que tem e depois corrigir. Assim, não precisa pagar multa.
Mudando de assunto, o mercado dos peixes da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, será administrado pela iniciativa privada. A empresa vencedora da licitação, com uma proposta de 4 milhões de reais, ficará responsável pelo espaço por pelo menos 18 anos. Alisson Oliveira traz mais informações. Olá, Daniele. Com a concessão, a empresa fica responsável pela manutenção estrutural do equipamento, inclusive a realização de reformas por lá. A empresa vencedora foi a Parkfor, que vai assumir o comando do mercado dos peixes em meados de setembro. Com o lance de 4 milhões de reais, a empresa ganhou o direito de administrar o equipamento por pelo menos 18 anos, segundo decisão publicada no Diário Oficial do município. O valor será pago pela concessionária à Prefeitura de Fortaleza em parcelas mensais ao longo da concessão. A concessionária irá entrar de imediato fazendo reformas na parte de banheiro, será todo o mercado pintado, toda a parte do jardim será refeita, certo? Será dada uma qualificação para os permissionários que irão permanecer lá como se permanecerem. Não haverá aumento do valor cobrado mensalmente para eles. Toda a receita que irá pagar o custo de manutenção e também a outorga será de receitas novas, tais como estacionamento, publicidade e a ideia de um grande e bonito restaurante que será feito ao lado, onde fica o CIOPS, sem mexer no CIOPS, será feito na parte de cima do CIOPS. Olha só, a concessão não altera a situação dos permissionários que trabalham lá atualmente, ou seja, o comércio lá do mercado dos peixes continua normalmente do jeito que está. Inclusive, eles vão passar por treinamentos e ter melhorias no espaço onde estão. O foco é a exploração do estacionamento, da área anexa e do mercado, de forma que a empresa seja ainda responsável pela parte publicitária do local, pelo custeio da manutenção e da parte operacional do mercado dos peixes, que sempre recebe muitos turistas, e além de turistas, claro, o fortalezense também costuma ir por lá e fazer as suas compras, do pescado. E pelo contrato, qualquer reforma no local fica condicionada à apresentação de um anteprojeto para a Prefeitura de Fortaleza, que vai fazer a análise e posteriormente a aprovação ou não dessa reforma. A arquitetura do equipamento do mercado dos peixes, claro, continua sendo preservada. E além do mercado dos peixes, também vão para a iniciativa privada outros locais, como os espigões das avenidas Desembargador Moreira e também da Avenida Rui Barbosa, cujo o edital de licitação deve ser lançado em um mês. Vai ter também no Largo dos Tremembés, ali na Praia de Iracema, com o resultado previsto em 15 dias. O fortalezense espera que todos esses locais, claro, sejam bem cuidados e continuem sendo espaços públicos prestigiados. Volto com você, Daniele. É a Orla Marítima de Fortaleza em constante transformação. Obrigada, Alisson. Aliás, com imagens noturnas do nosso litoral, o Jornal da Câmara de hoje chega ao fim. Uma ótima noite para você e tchau, tchau.